terceiro módulo, que deverá acontecer agora, ainda em setembro. As inscrições devem abrir no início da próxima semana, ok? As datas podem sofrer alteração em virtude da agenda dos professores, mas havendo alteração a gente comunica. Então, boa tarde a todos e bom trabalho. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Deixa eu colocar aqui só para ver se eu consigo controlar melhor o tempo. Hoje, doutores, nós vamos examinar talvez o que seja o instituto predileto da minha parte, em relação não apenas ao novo CPC, mas eu acredito o atual também. Eu gosto muito de estudar a antecipação tutela, tutela cautelar, tutela de urgência. Eu acredito que, desde que eu iniciei meu doutorado, foi em 98, né, e realmente eu comecei a fazer um foco muito forte em relação à antecipação tutela, foi o núcleo mesmo da minha tese de doutorado, e desde então também eu venho acompanhando. Quando eu acompanhei a progressão do projeto de lei, que acabou se transformando no novo CPC, a parte que mais me interessava era o capítulo, ou o livro, que tratava de antecipação tutela. Tanto que eu até estava contando, como eu ministrei vários cursos, inclusive aqui, né, na Escola Judicial do TRT, sobre essa temática, durante o curso do processo legislativo que resultou no novo CPC, eu cheguei a ter, né, eu tenho, na realidade, 7 versões diferentes dessa aula que eu vou ministrar hoje. 7 versões diferentes, porque eu me baseava sempre naquilo que constava no projeto de lei e nas suas alterações. Então, começou como um no Senado, aí foi por a Câmara, mudou, aí eu alterei, depois voltou para um outro setor. A cada mudança eu modificava o respectivo texto. Então, isso permitia uma certa familiaridade com a evolução do Instituto. E é algo que eu acho muito interessante. E, apesar de ser disciplinado e estruturado no âmbito do processo civil, eu acredito que estamos muito em casa com esse Instituto no processo de trabalho. A própria existência da antecipação tutela tem a ver com a ideia de se proporcionar efetividade à tutela jurisdicional e combater as mazelas do tempo sobre o processo. E isso é algo que nós temos que fazer o tempo inteiro, né? Não apenas diante dessa situação pontual que nós estamos enfrentando aqui na capital com relação às pautas muito longas, mas em toda e qualquer situação. Porque, como eu mencionei ontem, e eu vou voltar a repetir hoje, o tempo, ao mesmo tempo em que é absolutamente imprescindível para um processo democrático que respeita as garantias constitucionais do processo, ele sempre apresenta uma ameaça ao sistema processual, já que a cada dia que passa, materialmente falando, nós temos um prejuízo irreparável, que é a perda daquele dia. A perda daquele dia. E talvez a maior parte de vocês, que são muito jovens, não conseguem compreender mesmo o valor do tempo, né? Como eu estou chegando aos 50, quase aos 50, eu já começo a ver o fator tempo diferente. Não é o caso de Lívia. Para Lívia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é nada, né? Porque ela é muito nova, então não tem nem noção do que é tempo, né? Mas quando ela chegar aos 50, ou 60, ou 70, ou 80, ela vai começar a ver mesmo o que é o significado do tempo. E como, então, uma semana, um mês pode não parecer nada para você hoje, mas quando você estiver, né, com aquela ampuleta, a areiazinha descendo e você vendo que não resta tanto, como será valioso. Eu tive outro dia numa apresentação para alunos do primeiro período, eles vieram depois falar comigo, e admirados assim pelo fato do cargo que eu ocupo. Desembargador. Eu digo, olha, quer trocar? Eu troco meu cargo e tudo que eu tenho materialmente agora pela sua idade. Troco sem pensar 2 vezes. Você quer? E ele olhou assim, só pela idade eu ganharia tudo que você tem, seria desembargador? Eu trocaria sem pensar 2 vezes. Porque, né, você tem um bem valiosíssimo que não tem preço, né? Não tem como você adquirir. E a gente não para pensar que nossa vida é tão corre tão grande. Mas é verdade. Quando, né, escurecer mais adiante, quando nós encerrarmos o curso, então o dia terá praticamente acabado, a não ser para a Daniela, que ainda vai ver a novela, né, quando chegar em casa, mas para a maior parte de nós terá acabado, né, e esse dia nunca retornará. Nunca vai voltar. Será menos um dia, né, na nossa vida, né?
um dia mais próximo da nossa morte. Né? No pensamento mórbido. Mas é verdade, né? É verdade. O dia que passou, morreu, acabou. Não volta mais. Nós não temos aí uma máquina do tempo para voltar atrás e devolver aquele dia. E isso tem que ser levado em consideração por nós sempre. É que quando eu começo a discutir a questão do tempo e processo, eu só vou explicar que eu estou começando aqui no item 2, porque o item 1 eu vi ontem com vocês naquela apresentação inicial, e não há necessidade de repetir, já que é muita matéria para ver, melhor que a gente corte para ganhar mais tempo para ver o texto legal envolvendo esse novo instituto. Quando nós falamos sobre o tempo e processo, é muito interessante. Eu costumo dizer que seria um extraordinário enredo para uma novela da Globo, um filme dramático, falar sobre o tempo e processo e a relação entre os dois. Né? Já que, como eu mencionei, para que você tenha um processo que observe aquelas garantias constitucionais do processo, como ampla defesa, como publicidade dos atos processuais, como contraditório, você realmente precisa de tempo. Só que, a cada dia que passa, temos prejuízo material, se o jurisdicionado ainda não recebeu a tutela. E a cada dia que passa, aumenta o risco de acontecer alguma coisa e afetar o processo judicial. E isso, então, né, é algo com o qual nós temos que conviver e tentar administrar, para sempre ver o tempo e o processo e tentar evitar o tempo versus o processo. E esse talvez seja o maior desafio do processualista moderno. Se você quer falar em efetividade, é imprescindível discutir questões relativas ao tempo. Como eu mencionei ontem, para ter efetividade, você precisa mais do que apenas um tempo de duração razoável do processo. Mas você somente conseguirá obter efetividade se a duração do processo for razoável. Sem duração razoável, não há como chegar à efetividade do processo. Porque, veja, entre a propositura de uma ação e a publicação da sentença, e entre a publicação dessa sentença e a concretização da tutela jurisdicional, a materialização daquela medida que vai gerar efeitos de proteção ao jurisdicionado cujo direito for reconhecido, naturalmente nós vamos ter uma passagem de tempo. Nós não temos um processo que se inicia de manhã, a instrução é à tarde, o julgamento é à noite e de madrugada ocorre a execução. Não é assim, nós sabemos. Se nós formos analisar a estatística, chega a gerar um certo medo mesmo quando a gente começa a fazer a conta. Então, qual é o prazo médio entre a propositura e a sessão inicial, depois entre a sessão inicial e a sessão de instrução, depois levar em consideração a fase recursal, a fase de execução, a gente passa a ver números que realmente assustam. E essa é a nossa realidade. Né? Nós temos sempre tempo entre o ingresso em juízo e a decisão, e entre a decisão e sua materialização. E isso é algo com o qual o processualista precisa se preocupar. Né? Porque o tempo, na realidade, ele é, se for o seu adversário, invencível. Não tem como vencer o tempo. Você tem como, às vezes, né, enganá-lo temporariamente, mas ao final ele sempre vai vencer. Porque o tempo não para, como dizia Cazuza. E é verdade. Não tem como paralisar o relógio, eliminar aquelas batidas, rebobinar para retornar ao estado anterior. Quando a gente fala, não, você precisa permitir o retorno ao status quo ante. Retornar ao status quo ante aquilo que era o estado das coisas anteriormente, é impossível. O que você pode fazer é tentar retornar ao amanhã, mas não ao amanhã como amanhã era. Né? Retornar ao ontem, mas não como o ontem era ontem, mas sim como ontem será hoje. É isso o máximo que você pode fazer. Porque retornar mesmo no tempo, isso será impossível, né? É impossível recuperar o tempo. E né, é inevitável a ocorrência de danos. Seja simplesmente porque passou um dia, isso será um dia a menos que você terá para desfrutar daquele bem, se porventura você vier a ser reconhecido como titular daquele bem, seja porque a cada dia que passa nós vamos ver aquela ameaça maior ao processo. Né? Quanto maior a duração do processo, né, maior a probabilidade de danos. Por quê? Porque o processo está se alongando e ainda não conseguiu chegar ao seu fim, que é a entrega da tutela jurisdicional. Então isso abre espaço para a ocorrência de elementos que possam prejudicar o processo, a relação processual, o seu objeto. E também, quanto maior a duração do processo, menor é a probabilidade de satisfação do jurisdicionado. Porque normalmente a ideia de utilidade está diretamente vinculada à ideia da duração razoável. Se demorar demais, a utilidade será de menos.
Como eu mencionei, eu acredito que eu mencionei para vocês aquele caso do cidadão que ganhou um valor muito grande. Não falei? Não falei para vocês, não? Não falei, não. Eu não sei se Daniela... É porque eu estou misturando, porque eu falei isso na palestra de segunda-feira, né? Eu não sei se a Dani vai se recordar desse caso. Era um caso envolvendo um cara que era um vendedor, mas bem alto, e ganhou uma bolada, assim. Foi mais de 10 milhões no total. Você se recorda desse cara? 17 milhões. Isso já faz o quê? Uns 8, 10 anos, né? 17 milhões. Foi o caso, assim, com um só reclamante, o maior valor no qual eu já atuei. Ao final, ele recebeu 17 milhões. Aí teve uma audiência de concessão na execução, que ele já tinha recebido uma parte, e era para a gente tentar, eu me recordo, se não me engano, o Marcelo Brandão era até o advogado dele, né? Marcelo Brandão era advogado dele, e aí nós conseguimos, então, numa execução, fazer um acordo para que ele recebesse o remanescente. Aí a advogada era uma empresa, se não me engano, sede no Rio de Janeiro. Amanco. Né? E aí, então, quando chegaram a um acordo, foi interessante porque ela olhou para o reclamante e disse: agora você está satisfeito, está recebendo essa bolada, é quase, né, uma mega-sena acumulada. E aí ele, né, olhou para ela e falou, sem raiva, mas com, né, um toque de mágoa ainda, dizendo que não estava satisfeito. Não estou satisfeito. Eu estou recebendo esse dinheiro agora, e vou receber, né, depois desse acordo, mas um dinheiro que sempre foi meu. Eu apenas tive que brigar por ele aqui. E esse processo demorou anos, eu não me recordo quanto tempo, não, mas foi um processo que teve uma duração, né, bastante acentuada. E, durante todo esse tempo, eu fiquei sem esse dinheiro. E então, né, quando meu filho passou no vestibular, e eu queria dar ele um carro, eu não pude, porque o meu dinheiro estava aqui nesse processo. Quando minha filha completou 15 anos, eu queria dar ela uma festa de princesa, mas não pude, que meu dinheiro estava aqui nesse processo. Agora, com esse dinheiro, você pode dizer, não, você pode comprar o carro do sonho dos seus filhos, dar festa, né, de princesa para sua filha. Mas não vai ser a mesma coisa. Porque naquele momento da minha vida, quando eu queria, que é aquele momento único, né, o meu filho entrou na faculdade, minha filha completou 15 anos, quando eu queria dar a ele isso, eu não pude. Porque o meu dinheiro estava preso aqui nesse processo. E isso você nunca vai me devolver. Eu nunca vou ter oportunidade para voltar atrás naquele momento que eu queria fazer algo e não pude, né? Eu não vou conseguir, né, retornar. Então foi muito interessante essa visão dele. Que não tava... E a questão, né? Você pode receber o dinheiro, mas você recebe numa situação, né, bem aquém daquela que seria se você originalmente tivesse recebido o dinheiro antes mesmo do conflito, ou pelo menos no início da demanda. Um amigo meu teve uma situação interessante na família dele, que a mãe dele recebeu uma bolada também, num precatório, um processo bem antigo, e a gente estava conversando e ele disse, olha, minha mãe vai receber esse valor, um valor altíssimo, só que ela vai receber aos 93 anos de idade. Quando o processo começou, ela tinha 60. Aí pare e pense, então, qual é o grau de aproveitamento que ela terá hoje, em comparação com o que ela teria se ela tivesse recebido o dinheiro devido quando ela tinha 60 anos. Esse tempo que se passou, que privamos ela, né, o processo privou ela de desfrutar desse dinheiro, ela nunca vai recuperar. E ela vai receber agora com 93, que é bem diferente você receber com 60 anos, onde você ainda teria, em princípio, no caso dela, pensamento que viveu 33 anos depois, né, bastante saúde para aproveitar aquele dinheiro. Então, é essa ótica que nós temos que desenvolver, essa preocupação com, né, o tempo e o processo. Por isso que o tempo ele tem que ser uma medida de aferição, de avaliação da efetividade do processo. Você não pode, né, dispor do tempo livremente. O tempo tem que ser levado em consideração. Quanto maior a demora para entregar a prestação jurisdicional, maior a probabilidade de falha, maior a probabilidade de insatisfação, maior a probabilidade de acontecer algo que acabe, então, afetando a entrega da prestação jurisdicional. Né? Então, nós temos que ter, ao examinar a efetividade, essa preocupação com o tempo. E eu volto àquele artigo 5º, inciso 78, que nós vimos ontem, destacando, né? Temos que ter essa preocupação. Veja que o legislador fala em razoável duração e fala em celeridade, porque são questões que temos que avaliar. O legislador chegou ao extremo, nesse dispositivo, que eu sempre acho curioso colocar, onde ele previu o que seria razoável duração. Porque, normalmente, quando nós discutimos razoável duração, discutimos sob o ponto de vista abstrato.
porque é muito difícil dizer exatamente qual é a medida de uma duração que seria razoável. Eu, curiosamente, eu ministrei uma palestra no Congresso de Direito Constitucional, que ocorreu no Centro de Convenções, se não me engano foi em maio, e o tema que eu ia falar era em Direito Constitucional, mas o tema que eu ia falar seria razoável duração do processo, né? Então, não é um processo constitucional o tema. E aí, então, eu fiz uma comparação durante minha exposição, que eu achei, pelo menos, interessante, envolvendo uma música de um grupo canadense, vocês devem conhecer, Nickelback, né? Que tem uma música interessante falando do tempo. E teve num momento onde eu estava falando, e a plateia era predominantemente de alunos de graduação. Aí eu coloquei uma fórmula, né? Aquelas fórmulas matemáticas que você vê, né? X em cima de Y é igual a Z vezes M, etc. Uma forma bem grande assim, e disse a todos lá, esta é a fórmula da razoável duração do processo. Aí quando eu falei lá, foi aquele negócio da plateia. Está aqui a fórmula da duração razoável do processo. Aí o pessoal olhando assim, esperando que eu dissesse. Aí vocês estão acreditando? Saiu uma fórmula de matemática que meu menino estava estudando ontem à noite. Né? Não tem fórmula mágica de razoável duração do processo, não. Como é que você pode estipular o que é razoável duração do processo quando você tem um grau de variedades, de variáveis infinitos? Né? Tudo depende da situação, do objeto, da pessoa, das circunstâncias que estão caracterizando aquele quadro fático. Não tem como ser a prioristicamente definir. Isso é duração razoável. Mas aqui o legislador tentou. Aqui nessa lei, é uma lei de processo eleitoral, é a lei 9504, teve, né, uma alteração no seu texto por essa lei 12.084, e o legislador colocou como duração razoável, né, o período de 1 ano. 1 ano contado do ingresso em juízo com essa ação, cujo objeto seria a perda de um mandato eletivo, né, e né, o resultado final, a entrega da prestação jurisdicional, incluindo aqui todas as instâncias do justiça eleitoral. Então não é só aqui, seria só no juiz de primeiro grau, no TRE, não. Incluiria aí o TSE. Então ele previu e estipulou em 1 ano o que seria considerado como duração razoável do processo. Eu achei isso interessante, eu queria saber qual foi a fórmula mágica que ele encontrou, em que pese, você pode até dizer que é admirável ter tentado estabelecer. Mas se nós fôssemos estabelecer, por exemplo, prazo razoável para uma ação trabalhista, como é que nós poderíamos estabelecer critérios objetivos para isso? Para e pense na dificuldade. Né? Será que nós estamos oferecendo, proporcionando duração razoável àquele peão que foi despedido sem receber um único centavo, e ingressa em juízo, e aí tem que passar por todas aquelas etapas, aguardando a sessão inicial, não havendo acordo, aguardando a sessão de instrução? Né? Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que, de repente, isso não está sendo proporcionado na prática, pelo menos, né, de uma forma geral, forma genérica, né? A duração razoável e celeridade, eles levam, né, para essa visão acerca da preocupação com o tempo. Mas, como eu mencionei ontem, temos que ir além desses fatores temporais e lembrar que a ideia de um processo de razoável duração inclui o julgamento, o julgamento do mérito e inclui a atividade satisfativa. Não é apenas o reconhecimento do direito, não. É a entrega dessa prestação jurisdicional, a corporificação da respectiva medida e a produção dos efeitos materiais que venham a proteger aquela parte. E, voltando ao artigo 1º que eu mencionei ontem, lembrando que, ao interpretar toda a legislação processual que nós estamos ganhando com esse novo CPC, nós vamos ter que fazer essa interpretação levando em consideração os valores da Constituição, valores que nós vimos ontem, como cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, e normas fundamentais, destacadamente aquelas garantias constitucionais do processo ou direitos fundamentais processuais que nós vamos encontrar no artigo 5º. É assim que nós temos que interpretar. O legislador aqui está querendo deixar muito claro, apesar de já ser óbvio na prática, mas está deixando muito claro que, ao interpretar esses dispositivos, temos que extrair deles aquela interpretação que melhor se harmoniza com os valores previstos na Constituição e com as normas previstas na Constituição. Por isso, quando você for ler qualquer dispositivo, inclusive daqueles que nós vamos ver hoje, você não pode se restringir a uma leitura meramente literal. Não, aquilo está estabelecendo, né, X, então é X. Não é assim que o legislador quis. O legislador sabe que nós estamos diante de texto, de letras. Nós vamos ter que ler essas letras, compreender essas letras e, ao interpretar,
construir, então, esse modelo processual novo que nós vamos aplicar. Então, eu convido vocês, na sua interpretação, a fazer isso. Ir além da interpretação meramente literal para extrair daquele instituto o que ele melhor pode oferecer para integralizar os valores constitucionais, para se harmonizar com as normas fundamentais. Aí se alguém disser, não, mas está errado, a lei está dizendo que é preto e você está interpretando que é branco. Mas se sua interpretação acerca do que é branco guarda sintonia com as normas fundamentais da Constituição, permite, de uma forma muito mais eficiente, a materialização dos valores da Constituição, a sua interpretação é que é correta. É assim que você tem que pensar. É assim que o Supremo quer que você pense. Ele quer que você entenda aquele dispositivo de uma forma que possa permitir o máximo do potencial daquele instituto em prol daquilo que a Constituição estabelece como valor, daquilo que a Constituição estabelece como norma fundamental. É esta forma que devemos interpretar, né, essa legislação processual infraconstitucional. Por retornando, né, ainda a ideia, a questão do fator tempo e processo, né, veja, nós sempre buscamos pelo processo segurança. Você quer julgar com segurança, o juiz deve julgar da forma mais justa possível, e isso naturalmente vai exigir segurança, né? E segurança é produzida quando você observa aquelas garantias constitucionais do processo e consegue atingir aquilo que podemos chamar de justiça formal. Só que essa ideia de segurança, que normalmente é obtida após uma cognição exauriente, toda cuidadosa, para permitir a produção de provas, e aí o convencimento do juiz, ela tem que conviver com a outra necessidade, que é a necessidade de proporcionar utilidade ao processo. Porque somente com utilidade você terá justiça material. De que adianta você ter uma decisão judicial impregnada de justiça, belíssima, que parece ser publicada num livro, colocada num pôster, numa parede, se ela chega a destempo, se ela simplesmente chegou tarde demais? Sério. Alguns anos atrás eu recebi um contato de uma colega que estava diante da seguinte situação. Uma empregada trabalhava numa empresa, engravidou, né? Saiu de licença, teve um neném, depois retornou ao trabalho, pouco tempo depois de retornar, engravidou de novo. E aí, então, o empregador, o patrão dela, ficou danado, porque ela já tinha saído de licença recentemente e agora estava grávida de novo. E aí, então, como uma forma de forçar ela a sair, transferiu ela de local, removeu ela de local e a colocou num local insalubre. Um local insalubre. Ela tinha contato com agentes insalutíferos. E aí, então, ela ingressou em juízo querendo retornar ao local anterior, porque ela podia se expor, né, expor a criança, né, o bebê, àqueles elementos. E aí, então, a colega estava me explicando isso. Aí disse, eu estou assim, desse caso e tal. Mas qual é a sua dúvida? Eu digo, não, é porque ele não teve nem a sessão inaugural ainda, e ela já pediu, o advogado veio aqui, ele pediu uma antecipação de tutela para que ela retornasse, e eu estou um pouco na dúvida. Aí eu digo, olha, me diga uma coisa. Quanto tempo falta para a sessão inicial? Ainda faltam 30 dias, eu não me lembro exatamente, não, mas vamos imaginar 30 dias. Tudo bem. A ação foi proposta quando? Ela diz, a ação foi proposta um mês atrás. Ok. Ela estava grávida, a que ponto? Né? Quantos meses de gravidez ela tinha quando ela ingressou em juízo? Espera aí, deixa eu ver lá. Ela foi ver lá. Ela estava com 4 meses, 5 meses, se não me engano, né? Grávida quando ela ingressou em juízo. Então ela ingressou em juízo com 5 meses, passou, ela já propôs a ação de um mês, e então vai demorar mais um mês para a sessão inaugural. Então são 7, 8 meses de gravidez. Eu digo, olha, né, temos que parar e pensar, você pode aguardar aí para ficar mais segura de sua decisão e tudo. Mas se você quiser ser segura mesmo, ter certeza absoluta, vamos aguardar o trânsito julgado da sua sentença? Porque quando isso ocorrer, vai provavelmente bater com o mesmo período que o filho dela vai estar pedindo dispensa do serviço militar obrigatório por algum tipo de problema de saúde que ele teve em virtude dessa exposição. Aí você vai ter certeza, né? Aí vai ser absolutamente tranquilo, aí só reintegra, né? Manda ela retornar nesse período. E o que é que vai adiantar, se vamos imaginar, se ela tivesse passar toda a gravidez exposta, quando o que ela está querendo é exatamente se afastar daquele ambiente insalubre. E são situações assim que temos que considerar quando falamos em utilidade do processo. De que adianta uma tutela jurisdicional entregue, Napoleão, se quando é entregue, não tem serventia, não serve para nada. Ganhou, mas não levou.
né? Você só ganha mesmo se o processo tiver utilidade, porque é assim que você alcança justiça material. Justiça formal é linda, abstratamente considerada, mas ela precisa ser concretizada para se obter uma justiça, né, materializada. Para ter segurança, você tem que observar as garantias constitucionais do processo, porque não há como ter segurança sem ampla defesa, sem contraditório, sem publicidade, sem motivação, né? O ideal é uma cognição exauriente, porque se você busca a justiça formalizada, aquela justiça verdadeira, são importantes, né? Esses elementos aqui, você ter permitido que todos produzissem as provas para poder convencer o juiz. Isso aí eu concordo 100%. O ideal é isso. Só que nós temos que conviver com essa realidade, né? A necessidade de celeridade na resolução e na concretização da prestação jurisdicional, porque serventia está diretamente vinculada ao fator tempo. Cada dia que passa é prejuízo material inevitável e irreparável, porque é um dia que se passou sem que aquele jurisdicionado recebeu a tutela jurisdicional. Cada dia que passa sem que ele receba a tutela jurisdicional, temos prejuízo indiscutível. É inequívoco o prejuízo. Fora o fato de que cresce a ameaça, né, à integridade do processo e diminui as chances de se sair satisfeito da demanda judicial, né? Então, se nós queremos justiça material, nós temos que levar em consideração celeridade, né? Aí, então, você pode ligar, mas veja, né? Essa é uma preocupação, então, se o celeridade de resolução, você pode cometer falhas. É verdade, indiscutível. É lógico que as chances de falhar quanto ao julgamento, em tese, seriam menores com a cognição exauriente. É lógico. Você passar o processo todo, permitindo produção de todas as provas, para analisar, as chances de você acertar, em tese, logicamente, são maiores. Mas, né, nós temos que nos preocupar com a satisfação, né? Também. São dois, né, objetivos que nós temos que ter. Nós temos que estabelecer um equilíbrio entre eles, né? O ideal mesmo, eu sempre digo que o ideal de um processo judicial, o processo dos meus sonhos mesmos, seria aquele que, ao final, produzisse a seguinte cena. O juiz proferisse a decisão, aí autor e réu iriam se levantar da mesa e iriam se abraçar. E aí, então, independentemente de quem ganhou, diriam, não, justiça foi feita. E aí olhariam para o juiz e dizer, olha, vamos tomar um no bar da esquina? Pronto. Esse era o processo ideal, né? Mas sabemos que, né, isso é impossível. Na nossa cultura, é impossível. Então, nós temos que procurar um processo que seja eficiente, pelo menos sob a ótica do jurisdicionado vencedor. Não é que a gente tem que esquecer e pisotear em quem perdeu, seja ele o autor, seja ele o réu, mas nossa preocupação primária tem que ser no vencedor. Ele tem que sair satisfeito. Se o vencedor sair insatisfeito, então o processo não conseguiu realizar, atingir, né, o seu objetivo. Pois bem, o nosso CPC atual já nos oferece alguns instrumentos para buscar combater esse problema que existe entre o tempo e o processo, para buscar, então, administrar, quem sabe até neutralizar os efeitos nocivos do tempo sobre o processo. E as duas principais ferramentas nessa busca seriam a tutela cautelar e a antecipação tutela. Não são as únicas ferramentas, mas são aquelas mais frequentemente utilizadas. São ferramentas especiais criadas para buscar combater esses problemas entre o tempo e o processo, mas de formas distintas. Buscamos, né, proteção, são instrumentos de proteção que vão proteger o processo jurisdicional, em alguns casos o próprio interesse material que foi submetido à apreciação do juiz, mas são fórmulas diferentes, são institutos diferentes que nós temos para desenvolver esta proteção. Eu costumo dizer que, na realidade, não deveria existir essa polêmica tão grande que nós temos com a confusão entre a antecipação tutela e a tutela cautelar. Porque, na realidade, eles são institutos totalmente distintos. E, na realidade, eles nem pertencem à mesma categoria. Porque a tutela jurisdicional, ela é uma espécie... A tutela cautelar é uma espécie de tutela jurisdicional. Ela é um produto que é produzido pelo Poder Judiciário, né? É um produto. Ao lado da tutela cognitiva e da tutela executiva. Tutela cognitiva, envolvendo processo de conhecimento, reconhecimento do direito. Tutela executiva, a materialização, a concretização do direito. E a tutela cautelar, aquela que existe para proteger o processo, a relação processual, em face às mazelas decorrentes do tempo. Mas aí nós estamos diante de um produto. A antecipação de tutela não é produto. A antecipação de tutela é uma técnica de concessão da tutela jurisdicional. Ela em si não é uma tutela.
Ela é uma forma de se conceder essa tutela. Ela é um mecanismo de entrega. Né? Você tem vários produtos, aí você pode fazer uma comparação, por exemplo, entre pizza e um sanduba Napoleão. Né? Aí você pode fazer, porque ambos são produtos. Agora, você fazer uma comparação entre a pizza e a entrega pelo motoboy, ou a entrega pelo outro sistema, não tem cabimento. E é o que às vezes nós fazemos. Nós queremos comparar tutela cautelar com antecipação tutela, quando são coisas totalmente distintas. A tutela cautelar é um produto, é uma forma de tutela jurisdicional, é um tipo de prestação jurisdicional, enquanto a antecipação tutela é apenas uma técnica de concessão de uma tutela jurisdicional, que, por sua vez, pode até ser uma tutela cautelar, porque é perfeitamente admissível uma antecipação de tutela cautelar. Mas enquanto a tutela cautelar é uma espécie de tutela jurisdicional, a antecipação tutela é uma técnica de concessão da tutela jurisdicional. Ou seja, a antecipação tutela deve ser equiparada não à tutela cautelar, mas deve ser comparada, sabe o quê? Ao julgamento antecipado da lide, à prolação de uma sentença após a fase cognitiva, ao julgamento de um recurso e prolação de um acordo no tribunal. Esses aí são institutos que se comparam à antecipação tutela, porque cada um deles é uma técnica de se conceder a tutela jurisdicional. Então, a tutela cautelar, vamos analisá-la mais especificamente, de forma rápida, né, ela é uma espécie de tutela e tem essas características aqui: preservar e conservar. O que ela almeja fazer é evitar que ocorram danos. Ocorram danos ao processo, ao próprio objeto do processo. Ela tem essa função de conservação, de preservação. É uma tutela especializada nisso, tanto que Piero Calamandrei chamava a tutela cautelar de o instrumento do instrumento. Porque é uma ferramenta que protege a ferramenta que é o processo. Enquanto a tutela cognitiva almeja o reconhecimento do direito e a tutela executiva a materialização do direito, a tutela cautelar proteger o processo, que vai proporcionar, né, essa... Opa. Ok, tá bom, bom. Estou tentando evitar utilizar aqui, não sei se vocês viram, Rodrigo então me ofereceu aqui, estou tentando evitar, para evitar algumas fotos, aqui o sistemazinho da Sandy, né? Da Sandy, né? Da Madonna. Pronto, estou tentando evitar isso aqui, né? Vou evitar até o máximo, porque senão ele vai colocar umas fotos aí no site do TRT, e aí vocês vão ver como, né, o pessoal vão tirar onda, né? Trilha sonora e tudo, pronto, né? Bem, então nós temos essa natureza aqui, nesse objetivo de preservar e de conservar. E isso é realizado como? Como é que nós materializamos a tutela cautelar? Por meio de medidas judiciais, que podem ser divididas em duas categorias, pela atual legislação. As chamadas medidas cautelares nominadas, também conhecidas como específicas, que são aquelas relacionadas nominalmente no atual CPC. É o caso do arresto, do sequestro, da produção antecipada de provas, do arrolamento de bens e por aí vai, né? E as chamadas medidas inominadas, que são aquelas que não são tipificadas pelo legislador, mas são utilizadas em situações não previstas pelo legislador naquelas outras hipóteses, mas nas quais é imprescindível a concessão de alguma forma de tutela cautelar. E aí o artigo 798 da CLT permite que o juiz, nessas situações não previstas pelo legislador, no qual a tutela que se precisa conceder não se enquadra como arresto, ou como sequestro, ou como caução, ou como exibição, ele possa, então, conceder aquela medida que se encaixe naquela situação concreta. É isso, essencialmente, que o artigo 798 proporciona ao magistrado. Esse amplo campo de atuação. Além daqueles procedimentos cautelares específicos, ele pode, em outras situações, conceder uma tutela que se torna necessário naquela situação peculiar. Basta, para tanto, que se preencha aqueles requisitos que todos nós conhecemos, o periculum in mori fumus boni iure, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável e difícil reparação, para que o juiz possa, então, conceder essa proteção, buscando com isso, então, resguardar o processo ou o seu objeto. Então, ele pode agir por aqui, artigo 798, esse poder geral de cautela, com as medidas cautelares inominadas, ou ele pode ir para as medidas cautelares nominadas, aquelas previstas, né, no corpo do CPC, começando com o arresto, né, previsto aqui, né, não apenas a medida nominalmente, mas os requisitos para sua concessão. Né, aqui no artigo 814 nós temos aquela medida cautelar nominada chamada de arresto, que essencialmente envolve a tutela que proporciona
uma garantia a um credor de que haverá patrimônio no futuro para responder pela dívida que determinado sujeito tem em relação a ele. De repente, por exemplo, você vê o seu devedor de determinada quantia agindo de forma suspeita e você teme que ele não está querendo se dilapidar o patrimônio dele de forma a não ter patrimônio para responder no futuro, você pode buscar tornar indisponível uma parte do patrimônio dele suficiente para garantir o pagamento daquela dívida no futuro. O arresto é uma medida cautelar nominada que tem esse objetivo. Ela se destina a garantir a viabilidade de uma futura